Graça e paz, amados. Vamos continuar estudando o Apocalipse do Gênesis. Essa aula nós vamos começar hoje, a partir de agora, daqui para frente, nós vamos começar a estudar um nível mais profundo das Escrituras. Você está preparado? Essa aula vai ser maravilhosa. Você vai entender coisas que talvez até agora estavam ocultas aos teus olhos, mas que está escrita há milhares de anos. Nós vamos estudar a revelação de Cristo. É necessário, é fundamental ter o conhecimento de Cristo. A maioria dos cristãos conhecem Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré e Cristo ressurreto. Existe alguma diferença? Muita diferença. É a mesma pessoa. Jesus de Nazaré é o Cristo. Yeshua HaMashiach, o Messias prometido, era Jesus de Nazaré, filho de Maria. Ele é o Cristo prometido. É a mesma pessoa com duas revelações diferentes. Você vai concordar comigo que todos conhecem Jesus de Nazaré? Os muçulmanos conhecem Jesus de Nazaré. No Corão está escrito Jesus de Nazaré. Os católicos conhecem, os espíritas conhecem, os islâmicos conhecem. Jesus de Nazaré todos conhecem, todos. É a figura pública, Jesus de Nazaré. Porém, Cristo não. Cristo, somente o Pai revela Cristo. Você lembra aquele episódio quando Jesus pergunta para os seus discípulos: o que dizem as pessoas que quem eu sou? E alguns discípulos começaram a dizer: olha, o povo dizem que você é um dos profetas, ou é Jeremias, outros dizem que é Elias. E Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro. Logo Pedro disse: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, bem respondeste. Mas não foi carne e nem sangue que te deu essa revelação, senão o meu Pai que está no céu te revelou. Cristo, amado, é só por revelação. Jesus de Nazaré é a figura pública. Todos conhecem Jesus de Nazaré. Porém, Cristo, somente o Pai revela. É por isso que muita gente, muitos cristãos, nossos irmãos, estão tendo uma vida sofrida hoje, uma vida sem conquista, uma vida difícil, vida cristã, mas difícil, de sofrimento, sofrimento, depois sofrimento, mais sofrimento. Por quê? Porque não conhece o Cristo, ficou no Jesus de Nazaré. Você precisa conhecer o Cristo ressurreto, o Todo-Poderoso. Nós precisamos começar a interagir e ter uma relação com Cristo. Só que muitos de nós estamos em Jesus de Nazaré. Eu estou dizendo para você que nós vamos começar a entrar agora num nível mais profundo da Escritura. Não estou dizendo que são duas pessoas diferentes. Não. Mas são duas revelações diferentes. Uma é a revelação de Jesus de Nazaré, uma é a revelação do Cordeiro Mudo, uma é a revelação daquele que veio para sofrer e morrer e não abrir a boca, outro é a revelação do leão da tribo de Judá, outro é a revelação do Cordeiro irado de Apocalipse, outro é a revelação do Cristo, que os seus olhos são como os de fogo, da sua boca sai uma espada de dois gumes, e na sua mão ele vai reger as nações com um cetro de ferro. Uma coisa é o Cristo de Apocalipse, outra coisa é o Filho de Maria, o que morreu numa cruz. Este aqui, ele vai vir montado no cavalo, este veio montado no burrinho. Uau! Você precisa saber, você precisa conhecer o Cristo ressurreto, o Todo-Poderoso. Nós temos que começar a indagar, a buscar a Cristo. Essa fase de Jesus de Nazaré já passou há 2000 anos atrás. Jesus nunca mais vai deixar ninguém bater no seu rosto.
Jesus nunca mais vai fechar a sua boca. Jesus nunca mais vai subir numa cruz, nunca mais. Ao contrário, agora a próxima vez que ele vai vir, não vai vir como Jesus, mas vai vir como Cristo. Ele vai reger as nações com seus cetros de ferro. Da sua boca sai uma espada de 2 fios, que vai ferir as nações. Uau! Esse Cristo vai vir para julgar e reinar. Esse veio para morrer, e ele já morreu. Este morreu numa cruz. Cristo nunca morreu. Este é o menino que nasceu. Este é o Cristo que se nos deu. Uau! Você está preparado? Então abre o teu coração, que o Espírito Santo nessa aula possa abrir a tua mente e esse estudo possa te fortalecer, te levantar nessa geração como um homem poderoso de Deus, como uma mulher poderosa de Deus. Amém? Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como está no original, no hebraico? Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. É só recapitulando um pouco do princípio desse estudo. Começando lá do Gênesis. Na nossa tradução está escrito: no princípio criou Deus o céu e a terra. No original está escrito Bereshit bara Elohim. Essa palavra Bereshit significa cabeça, princípio, primícia, primogênito, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. No grego, no começo criou Deus. No hebraico original, na cabeça, no princípio, na primícia, no primogênito, criou Deus os céus e a terra. Aí você abre a sua Bíblia lá em Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Vai dizer assim: ele é a imagem, está falando de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, o que há. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, a fim que absolutamente tudo tenha a supremacia, o primeiro lugar, a primícia, ou o lugar mais importante. Olha o que está descrito no original. Paulo tinha essa revelação, ele está escrevendo ao Colossenses, que tudo foram criado nele. Ele é a cabeça, ele é o princípio, ele é a primícia, ele é o primogênito. O que Paulo está dizendo? O que está escrito em Gênesis capítulo 1? Está escrito que isso aqui é atributo de Cristo. Cristo é a cabeça, Cristo é o princípio da criação, Cristo é a primícia dos que dormem, Cristo é o primogênito entre os mortos. Qual é a revelação de Gênesis capítulo 1? Que em Cristo, Deus criou os céus e a terra. Nós já tínhamos estudado isso antes, eu só estou recapitulando um pouco, porque agora nós vamos entrar no lugar mais profundo da Escritura e você tem que estar com seu coração preparado para começar a receber novas informações poderosas que podem cambiar, mudar a sua vida, a sua história. A sua vida vai chegar aonde chega o teu conhecimento. Quanto mais conhecimento você vai crescer mais. E quanto mais você adquire conhecimento, mais a sua fé, a sua audácia, a sua valentia vai crescer junto com você. Então eu quero te dizer que
O princípio não é um tempo em Gênesis, o princípio é uma pessoa. Que pessoa que é esta? Cristo. Deus criou em Cristo os céus e a terra. Tudo está dentro dele e tudo subsiste por ele. Amém? Abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 14 vai dizer assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui é o próprio Jesus falando com João, dizendo: escreve a igreja de Laodiceia e diz: assim declara o Amém. Assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Jesus, ele se autodenomina Amém e princípio. Ele é o Amém, ele é o princípio. Qual é a primeira palavra da Bíblia? Princípio. Qual é a última palavra da Bíblia? Lê lá, Apocalipse 22. A última palavra da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 21. A graça do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. A primeira palavra da Bíblia, princípio. A última palavra da Bíblia, Amém. Cristo é o Amém, Cristo é o princípio, Cristo é o alfa, Cristo é o ômega, Cristo é o começo, Cristo é o fim. Tudo é Cristo. A Bíblia inteira é Cristo. Se existe algum assunto que você não entende, põe Cristo no meio que você vai entender. Se Cristo for o início da sua vida e o final da sua vida, vai dar tudo certo na sua vida. Cristo precisa ser o Amém e o princípio, ele precisa ser o alfa e o ômega. Tudo é Cristo, amado. Tudo é Cristo. A partir da ressurreição de Cristo, ele já não é mais chamado Jesus Cristo. Você sabia disso? A partir do momento que ele ressuscita, principalmente o apóstolo Paulo sempre vai dirigir a Jesus como Cristo Jesus. Todas as cartas de Paulo vai estar escrito assim. No grego está escrito assim, Cristo Jesus. Em português está mal traduzido, está escrito Jesus Cristo. Mas pastor, é a mesma coisa, pastor. É a mesma pessoa, amado, mas com duas revelações diferentes. Então não é a mesma coisa. Uma coisa é Cristo Jesus. Outra coisa é Jesus Cristo. Mas que confusão é essa, pastor? Não, amado. Jesus é a figura pública. Todos conhecem Jesus. Mas Cristo Jesus só por revelação do Pai. Foi o próprio Jesus que disse para Pedro: olha, não foi carne nem sangue que te revelou. Você está dizendo que eu sou Cristo? Não foi carne nem sangue, senão o Pai que está no céu que te revelou. Revelação. Revelação. Você precisa buscar revelação, porque a figura pública o mundo inteiro conhece. O Cordeiro todo mundo conhece. O Jesus da cruz todo mundo conhece. Mas o Cristo ressurreto só por revelação. E tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Cristo nunca nasceu. Jesus nasceu. Cristo nunca morreu. Ele é eterno. Uau! Ele é eterno. Jesus morreu numa cruz. Cristo nunca morreu. Jesus é o menino que nos deu. Isaías 9. Cristo é o Filho que se nos deu. É o Deus que ressuscitou. Poderoso. Este Cordeiro mudo. Este Cordeiro irado. Uau! Isaías 53. Fala de Jesus. Apocalipse capítulo 6. O Cordeiro irado. É Cristo Jesus. São duas coisas diferentes.
E hoje, o que nós temos já não é Jesus Cristo. Hoje, o que nós temos é o Todo-Poderoso. Nunca mais vai vir na terra. Esse reinará para sempre, literalmente. Hoje nós reinamos no seu nome, mas um dia ele vai descer nesse planeta Terra e junto com o seu povo reinaremos eternamente. Você sabia disso? Este aqui nunca mais vai morrer. Nunca mais vai morrer, já morreu. Este agora já não está mais mudo, senão que ele está irado contra aqueles que não aceitaram o seu Santo Espírito. Tudo foi criado por Cristo, dentro de Cristo. Os céus e a terra estão dentro de Cristo e Cristo dentro de Deus. Uau! Nunca ninguém viu Deus. Cristo é a imagem pública de Deus. Quem vê Jesus, via Deus. Agora nós vamos ver Deus quando Ele voltar na sua plenitude, Cristo. Porque Cristo está dentro de Deus. Tudo está dentro de Cristo e Cristo dentro de Deus. Então não há como escapar desse aqui, amado. Todos nós estamos dentro dele. É a mesma pessoa, Jesus Cristo, é a mesma pessoa que Cristo Jesus. Repito, porém, com duas revelações diferentes. Eu vou dar um exemplo, o meu exemplo. O meu nome é Pastor Anderson, a figura pública. Alguns me conhecem pelo o filho da Dona Náurea, outros conhecem por Anderson, outros me têm como amigo, outros somente Anderson, e muitos me consideram Pastor Anderson, tá certo? Mas existe uma revelação de mim, da minha pessoa, que só uma pessoa conhece, o Anderson esposo. O Anderson esposo não é público. O Anderson esposo, somente a minha esposa me conhece. Ela sabe tudo de mim. Ela sabe a minha intimidade, ela sabe os meus segredos, ela sabe as senhas, as minhas contrassenhas das redes sociais, do meu cartão de crédito. Ela sabe tudo de mim, mas só ela. Por quê? Porque ela é a minha esposa. A minha esposa sabe tudo de mim, tudo, não tenho segredo com ela. Ela entra na minha habitação, ela entra nos lugares de secreto, ela entra nos lugares íntimos, ela sabe os meus segredos secretos, ela sabe tudo de mim, mas somente a esposa. Agora, o Anderson esposo, somente a esposa. O pastor Anderson, todos conhecem a figura pública. Aqui é restringido. Aqui a intimidade é zero. Aqui os secretos é zero. Aqui só pode me conhecer aquilo que eu permito. Mas aqui não há segredo. Você está entendendo? Uma coisa é a minha figura pública, o pastor Anderson. Outra coisa é o esposo Anderson. O esposo Anderson somente tem acesso à esposa do Anderson. Da mesma forma Jesus e Cristo. Jesus, a figura pública. Cristo, o esposo. Jesus, todos conhecem, todos acreditam. Os espíritas acreditam em Jesus, os islâmicos acreditam em Jesus, todos acreditam em Jesus. Até aqueles ateus
não quer saber nada de Jesus, mas o esposo, o Cristo, somente a esposa, somente a igreja. Uau! Glória a Deus! Somente a esposa tem acesso ao Santo dos Santos. Somente a esposa pode usar o nome. A minha esposa, ela tem o meu sobrenome da identidade dela. Por quê? Porque ela é minha esposa. Nenhum amigo meu tem o meu sobrenome. Não pode. Proibido. Mas a minha esposa usa o meu nome. A minha esposa tem a minha herança. A minha esposa, tudo que é meu é dela. Ela tem o meu nome. Ela usa uma aliança com o meu nome. Nós temos uma aliança. A figura pública não. Os amigos não podem usar a minha aliança. Os amigos não podem usar meu nome. Somente a minha esposa. Amém? Então essa é a diferença entre Cristo e Jesus. Jesus é figura pública, mas Cristo é o esposo da igreja. Você é a igreja, amado. Você tem acesso ilimitado. Você entra num lugar mais íntimo de Cristo. Está aberto o acesso ao conhecimento, à sabedoria, à graça, o poder, a salvação, os milagres, as bênçãos, o favor de Deus, está tudo liberado para a esposa. Mas existe esposa que se comporta como amigo. Existe esposa que está se comportando como amigo, tratando somente com Jesus de Nazaré. Não tem acesso, não tem fé suficiente para crer que esse é o Todo-Poderoso, o nome que está sobre todo nome, Cristo Jesus. Então agora nesse estudo nós vamos começar a estudar mais profundo sobre Cristo. Agora nós estamos entrando um pouco mais profundo e cada vez mais profundo. Abre a sua Bíblia em João 17. João 17. Você vai ler por primeira vez algo maravilhoso. Jesus orando pelos seus discípulos. João 16, 17, 18 já é o final da sua vida. É o finalzinho, é aquela noite que ele foi traído. 17:5 vai dizer assim, olha a oração de Jesus. Agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Vou repetir a oração de Jesus. Agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Que glória é essa? Os céus e a terra, o universo, tudo estava dentro de Cristo. As estrelas, os planetas, mares, cada estrela, tudo estava. As coisas visíveis, invisíveis, anjos, potestades, espíritos, tronos, governos, tudo estava dentro dele. Tudo estava dentro dele. Mas ele teve que se esvaziar de tudo isso, amado. Olha, lê agora Filipenses 2. Filipenses 2,7 vai dizer assim. Filipenses 2,7. O versículo 6. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo. Agora você vai entender Filipenses 2,7. Olha, está dizendo, mas ele, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante a nós, seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Uau! Ele se esvaziou de toda a sua glória. Acabamos de ler, Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Por quê? Porque ele tinha se esvaziado.
de toda essa glória. Que amor é este, querido? Que amor é este? Um Deus eterno, ressurreto, poderoso, infinito, cheio de glória. Ele se esvaziou por amor. Por amor. Por alguém perfeito, pastor? Por alguém hermoso, pastor? Por alguém bondoso, pastor? Por alguém fiel, pastor? Não. Por traidores, por infiéis, pelos inimigos de Deus, os homens pecadores, por mim e por você, ele se esvaziou. E depois que ele se esvaziou, ele morreu, a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou soberanamente à mais elevada posição e lhe deu o nome que está sobre qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Este é o Cristo que nós cremos. Você sabia? Já não é Jesus de Nazaré, é Cristo Jesus. E este nome está sobre todo nome, e toda língua um dia vai confessar. Os que estão no céu, os que estão na terra vivos, e aqueles que estão mortos debaixo da terra, se creram ou não creram, um dia eles vão confessar que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uau! E tudo isso ele fez por amor. Você entendeu agora, Filipenses, por que ele se esvaziou? Porque ele era a plenitude de toda a glória de Deus. E por amor a nós, ele se esvaziou. Amém? Vamos continuar estudando. Conheçamos e prossigamos a conhecer a Cristo Jesus. Na próxima aula vai ser um pouco mais profundo. Ouve de novo esse estudo. Você viu a diferença entre Jesus Cristo e Cristo Jesus? Existe uma diferença extraordinária, poderosa. Tudo é Jesus, tudo é Deus, mas agora com revelações diferentes. Você precisa viver essa revelação. Essa revelação de Cristo Jesus de Nazaré já passou. Nunca mais ele vai morrer. Ele já morreu de uma vez por toda. Agora a revelação é Cristo Jesus, o ressurreto, o Todo-Poderoso. Deus te abençoe, que você possa crescer na fé e no conhecimento através do que você acabou de ouvir. Amém? Na próxima aula, um pouquinho mais profundo. No nome de Jesus, Deus te abençoe.